Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do .NET na Prática. No vídeo de hoje vamos ver como criar uma aplicação para cadastro de despesas. Vamos utilizar .NET 7, Blazor WebAssembly e vamos ver também como criar um componente modal Blazor para ser reaproveitado nesse formulário de cadastro de despesas. Para você que ainda não é inscrito no canal, não se esquece de se inscrever e vamos começar. Agora, com o Visual Studio Community 2022 aberto, vamos apertar em Create a New Project, vamos selecionar Blazor WebAssembly e dar Next. Vamos chamar de Blazor App Spend Register. Vamos dar Next. Vamos selecionar aqui .NET 7. Vou desmarcar aqui e configurar para HTTPS e vamos dar Create. Ok, criado nosso projeto, a primeira coisa que a gente vai fazer é baixar a biblioteca que a gente vai utilizar para poder salvar os dados em local storage. Vamos apertar com o botão direito aqui, vamos em Manage, no Get Packets, e vamos vir e procurar por Blazor Local Storage, essa aqui. Vamos apertar para fazer o download. Ok. Ok, já fez o download. Agora a gente pode vir aqui no Program e vamos fazer a injeção de dependência dele aqui. Depois, pode ser depois aqui desse scope, a gente bota um builder.service.add Blazor local storage. Vamos dar Ctrl ponto aqui para ele poder pegar e adicionar a referência aqui em cima. Beleza. Agora vamos criar o nosso serviço que vai ser responsável para a gente estar guardando esses dados de gastos, de despesas no local storage. Vamos apertar com o botão direito aqui no nosso projeto, apertar em Add, New Folder, vamos chamar aqui de Service. E aqui a gente vai estar criando o Spend Service. Beleza. Vamos precisar criar aqui uma pasta de models também. Já aperta com o botão direito, New Folder, coloca aqui Models e criamos aqui o model de Spend. E aqui os atributos, a gente vai ter um ID, que vai ser um init ID. Vamos ter a descrição e o valor dessa despesa. E o valor, a gente vai colocar como double value. Beleza? Criado aqui, podemos voltar para o nosso serviço. E aqui a gente vai ter a injeção de dependência do nosso local storage service, para a gente poder estar manuseando esses dados no local storage. Vamos apertar aqui Setor, Tab. Aqui a gente pode colocar Private Read Only, local storage service, dê enter que ele já botou a referência, vou chamar de local storage service, beleza? Agora aqui a gente coloca para receber aqui na injeção de dependência, local storage service, beleza, e aqui a gente coloca, beleza. A gente vai ter também aqui um private const. Não, a gente pode botar aqui o private string spends local storage key, que é a chave que a gente vai estar armazenando os dados no local storage, a gente vai chamar de spend key. Beleza? A gente pode estar até colocando assim, que é só leitura mesmo. Beleza? Aí aqui a gente vai criar a função para poder pegar esses gastos do local storage. Vai ser public async task, vai retornar uma lista de gastos, de despesas, de spend. Vamos dar Ctrl ponto para a gente poder colocar a referência aqui dos nossos models. Beleza? Vamos chamar aqui de get spends. E
Aqui a gente bota aqui o spend JSON vai ser igual a await local storage ponto get item async. E aqui a gente pode colocar como string aqui. E a gente pega e copia essa chave aqui, para a gente buscar pela chave. Beleza? E aqui a gente faz o seguinte, ó. Se caso o meu resultado for vazio, vou chamar aqui de spendes.json, melhor, spendes.json. Se caso for vazio, a gente vai retornar uma lista vazia, ok? Beleza? Caso contrário, a gente dá um return aqui, ó. Vamos usar o JSON Serialize do próprio .NET aqui, system.text.json, e vamos dar um ponto deserialize. Passamos qual objeto que a gente quer que ele faça a conversão, que é a nossa lista de spend, de gastos. Aqui, e aqui a gente passa o nosso JSON retornado pelo local storage. Beleza. Ok. E agora a gente precisa da função de salvar esses dados no local storage, né? Então a gente vai vir aqui, vai criar um public async task save spends, e aqui a gente recebe uma lista de spend. Beleza? Beleza. A gente recebe uma lista de spends aqui. Beleza? Então aqui a gente vai colocar aqui o var spend JSON vai ser igual. A gente tem que fazer a serialização dessa lista aqui agora para virar uma string JSON. Aqui a gente pode usar o JSON Serialize, dar o JSON Serialize, pronto, Serialize, e passando o objeto que a gente quer converter para string, que é esse spends aqui. Beleza? Agora a gente só faz salvar esse item no local storage. Vamos dar um set item async, passando aqui a spend local storage key e o spends JSON. Beleza. Já salvou aqui pra gente. Agora a gente precisa criar essa interface do nosso spend service para a gente colocar a injeção de dependência lá no programming desse spend service. Então vamos vir aqui com o botão direito, add new class. Vamos colocar aqui a spend service. Beleza. Aqui a gente deixa público. Beleza. E agora aqui a gente copia, coloca aqui para poder herdar aqui. Vamos pegar as escritas do spend service para colocar aqui na interface. E o outro serviço aqui, que é o save spend. Beleza. Agora a gente faz a injeção de dependência aqui no programming. A gente dá um builder.service.add scoped spend service. Beleza. Agora a gente vai fazer agora, pessoal, a criação do nosso componente de modal, tá? Que a gente vai estar utilizando o modal para abrir na hora de cadastrar a despesa. Então vamos criar esse componente de modal aqui. A gente pode vir aqui na pasta de Shore aqui. Vamos apertar com o botão direito, apertar em Add, New Razor Component, e aqui a gente pode estar chamando o nosso componente. Vamos chamar de modal de alloc. Beleza? Adiciona aqui. Ok, beleza. Para a gente não perder muito tempo aqui no HTML, já vou colocar aqui. Aí vocês podem estar. Vou deixar o link do código do GitHub também para vocês poderem pegar também o HTML, tá? Então aqui, basicamente, a gente vai ter esse HTML aqui, que é um HTML de Bootstrap de modal normal. E aqui a gente vai ter o nosso código aqui, que a gente vai ter algumas coisas aqui. A gente vai ter um parâmetro aqui, que vai ser o título desse modal, tá? A gente vai receber o título. Vamos botar aqui. Tá, então aqui, beleza. E vamos receber o child content, que é o conteúdo que vai ficar dentro desse modal, que vai ser um HTML que a gente vai estar passando, tá? Então aqui a gente vai chamar de render fragment
E a gente tem que colocar esse parâmetro aqui também. E aqui a gente vai chamar de child content, ok? Beleza. Aí a gente tem algumas configurações aqui, que ele começa o modal estando com o display none, ele começa sem estar mostrando. Quando o usuário apertar o botão para poder abrir, para cadastrar a nova despesa, aí que a gente vai abrir ele. Então a gente vai botar aqui, vamos criar essa variável aqui, private string modal display. Vamos colocar aqui para ele começar como nome, para nem aparecer na tela, certo? Beleza. Que mais que a gente vai ter aqui também? A gente vai ter uma outra string aqui, que é a modal class, que vai inicializada com uma string vazia. Beleza. E vamos ter uma booleana aqui, que vamos chamar aqui private bool show backdrop. Vai começar como false. Beleza? E aqui a gente vai usar esse show backdrop aqui, ó. Vamos colocar um if aqui. Show backdrop. E aqui a gente vai colocar a nossa div aqui. De backdrop aqui. Beleza? Ok. Aí o que a gente vai fazer mais aqui? A gente precisa ter a função de abrir o modal e de fechar o modal. Então aqui a gente vai chamar public void open. E aqui a gente passa, ó, modal display vai ficar block. Modal display vai ficar block, certo? Modal class vai ser show e show backdrop vai ser verdadeiro. Aqui, trocar por igual, beleza. Ok, e a gente tem a nossa função de close. Vamos copiar aqui nosso open, colar e vamos mudar algumas coisas aqui no nosso close, da função que vai fechar o modal. Quando fechar o modal, tem que voltar a esconder o modal, então fica none, o modal display dele. E a mesma coisa, a classe vai ficar vazio e o show backdrop, que ele só mostra essa div aqui quando ele abre o modal. Então a gente precisa também setar ela para falso. Então aqui fica falso. E aqui a gente coloca para ficar uma string vazia. Ok. Agora, a gente já tem o nosso componente de modal pronto. A gente precisa ir preparar lá a tela. Que vai estar a lista de despesas, vai mostrar o somatório dessas despesas e vai permitir também cadastrar uma nova despesa. Então, vamos lá. Aqui em Pages, vamos aqui no Index, beleza? Vamos no Index aqui e vamos fazer o seguinte, aqui no Index, vamos estar importando algumas coisas aqui em cima, tá? Primeira coisa, a gente vai importar o JS Runtime aqui. Então, importar o JS Runtime, tá? Que a gente vai utilizar para poder acionar a função JavaScript em tempo ali de execução. E a gente vai ter também o nosso Spend Service. Aqui a gente dá um ponto para dar um use. Beleza. Vamos para o nosso code aqui primeiro, tá? Então, aqui embaixo, aqui eu vou tirar tudo isso aqui, que isso aqui não vai ter nada disso, tá? Então, aqui eu tiro tudo isso aqui, certo? E aqui embaixo, vamos para o nosso code. Beleza. Então, aqui a gente vai ter o private modal dialog, que aqui a gente vai trabalhar a referência desse modal dialog aqui para a gente poder estar manipulando esse modal no nosso código aqui, abrindo, utilizando aquelas funções que a gente criou de open e close do modal. A gente vai criar ele aqui, vamos botar getSet, beleza. A gente vai ter também a despesa, né? Aqui o spend,
Vamos dar Ctrl ponto para poder ele importar aqui para a gente. Beleza, importou. Spend. Beleza. E a gente vai ter o private list. Spend. Todos os gastos. A gente já deixa instanciado aqui como um array vazio. Beleza. E a gente vai ter também aqui, ó, o total de gastos. Então a gente vai ter aqui, ó, private double total of spends. Vamos botar aqui que vai ser igual ao spends. Spends aqui. Ponto a soma dos gastos. A gente bota a expressão lambda aqui para pegar o value. Beleza? Já somou esses spends aqui para a gente. List de spends. Beleza. Vou colocar só um mais aqui. Ok. Beleza. A gente vai ter quando inicializar o nosso componente, a gente vai ir buscar essa lista de despesas. Então a gente vai ter aqui o protected override async task on initialized async. Initialized async. Vamos botar aqui que o nosso spend vai ser new aqui. E nossos gastos, que é a nossa lista de gastos, vai ser igual ao await spend service. Spend service ponto get spends. Beleza. Ok. A gente vai ter também a função de deletar, né? Deletar o nosso registro de despesa. Beleza? Então a gente vai ter aqui async task delete recebe um ID. Beleza? O que é que ele faz? Primeira coisa a gente confirma para o usuário se realmente ele quer deletar. Await, a gente vai agora usar o JS Runtime para poder chamar uma função de confirme do próprio JavaScript. A gente vai botar aqui invoke async, o meu retorno esperado é um booleano, e aqui a gente vai passar dois parâmetros. Primeiro aqui a gente vai passar a função e o texto que vai ficar dentro desse confirme, que é tem certeza que deseja deletar. Tem certeza que deseja deletar, ok. Aí aqui, se o confirmed ponto, se isso aqui for falso, a gente dá um return aqui, certo? Que a gente não precisa fazer nada, a gente não vai deletar se ele não confirmou. Então a gente dá, se o confirmado for falso, se ele não confirmou que realmente ele quer deletar, a gente dá o return aqui e não faz nada. Beleza. Agora aqui a gente vai precisar pegar o registro para poder remover. Então vamos botar aqui spend to remove, vai ser igual a spends ponto first ou default. Vamos pegar aqui esse spend, vai ser igual a id. Beleza. Spends ponto remove, a gente vai remover da lista esse spend to remove aqui, e aqui no final a gente vai chamar o nosso spend service para poder salvar essa nova lista de despesas. Então aqui a gente passa o spends. Beleza. Feito aqui a função de deletar. Agora a gente vai para a função de adicionar o gasto. Vamos vir aqui, async task add spend. Beleza, a gente vai fazer algumas verificaçõezinhas aqui, ó. Que é o seguinte. Primeira coisa aqui, a gente pode verificar se, ó,
se a minha descrição for vazia ou espaço em branco, meu spend.description, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um alerta para ele na tela. Vamos invocar de novo aqui a função do JavaScript. A gente pode estar copiando aqui, ó. Pode estar copiando aqui. A gente bota aqui para alert. E aqui a gente bota a mensagem, que é a seguinte: descrição precisa ser preenchida. Beleza. E a gente dá uma copiada aqui e dá um return, ó. Dá um return para não fazer mais nada. A gente copia aqui que a gente vai fazer algo parecido com a parte do valor. A gente vai colocar aqui, no caso, se o meu spend.value for menor ou igual a 0, a gente coloca aqui, valor deve ser maior que 0. Beleza. E agora aqui a gente pode, no nosso spends.add, e aqui a gente dá um new spend. E aqui a gente vai preencher o nosso objeto de spend, que vamos gerar aqui um new git. Vamos colocar aqui a descrição com a descrição atual, com description, e vamos colocar o valor seguindo o valor atual, spend.value. Beleza? Beleza. Agora a gente coloca aqui a função para a gente poder abrir esse modal, tá? Void open modal. Aqui a gente dá um spend new para poder instanciar aquele objeto que a gente vai estar utilizando ali no modal. E vamos dar um modal dialog.open. Beleza. Agora aqui a gente vai para o nosso HTML, tá? Para a gente não levar muito tempo aqui no HTML, eu vou estar colocando aqui o nosso componente de dialog aqui, beleza? Nosso componente de dialog, olha só como ele já tem aqui o bind aqui justamente para poder a descrição do meu spend, da minha despesa aqui ser preenchida, tá? O título que a gente está passando, e esse aqui é esse HTML todo aqui, ó, desse que está dentro dessa div row. Isso tudo aqui vai com o nosso child content aqui, tá? Beleza. Aí agora, aqui em cima, a gente vai ter o título, né, de cadastro de despesas. A gente pode colocar aqui, ó, o título de cadastro de despesas e o botão aqui para poder abrir o modal, tá? Aí no on-click desse botão a gente usa a função lá de open modal, que é essa função aqui. Beleza, e temos também o total de despesas que vai ser mostrado aqui. Então a gente pode colocar aqui o seguinte, ó, eu já tenho o componente aqui, então a gente vem aqui, ó, depois do botão, a gente vai ter esse total de despesas aqui. A gente vai botar aqui total. Tem que botar só um arroba aqui antes. Aqui, total spend, se for maior que 0, a gente mostra. E aí a gente tem a classe aqui. Deixa eu pegar a classe. Beleza. Deixa eu fechar essa div. Beleza. Fechei a div aqui já. E dentro dessa div aqui a gente bota o texto que a gente quer, que é total de despesas, 2 pontos, e aqui a gente bota total de despesas. Beleza? Ok? E a gente tem a nossa lista também, né? A gente tem a nossa lista, então a gente pode botar pegando aqui todo o HTML da nossa lista, tá? Pronto, tá aí a nossa lista, utilizando a table e fazendo for each aqui para poder percorrer as despesas e colocar aqui na tela, tá? E aqui na parte de deletagem, ele já chama aqui a função de deletar, passando o ID da despesa.
Beleza? Vamos trocar aqui para IS. Beleza. Só um detalhe aqui antes da gente executar, que é o seguinte. Vamos aqui no nossa função aqui, do nosso index razor. Depois que ele adicionou aqui, a gente precisa adicionar no local storage, que é o spend service, ponto saves spends, passando aqui o spends, e vamos dar um close do modal, tá? Modal dialog.close. Pronto, beleza. Agora a gente pode executar. Beleza, executou aqui pra gente. A gente pode testar aqui, colocando uma nova DC. Vamos botar aqui qualquer coisa aqui, conta de luz. Vamos colocar qualquer valor aqui, botar aqui 150. Vou botar aqui outra descrição, internet. Vou colocar aqui 90. Beleza? E aqui ele já vai listando. E se a gente colocar para deletar aqui, criar outro registro aqui, teste delete. Vou botar aqui 500. Ó, ele já vai somando aqui, de acordo com o que a gente vai colocando, e aqui a gente coloca o deletar, ele já ativa a função e a gente consegue colocar OK aqui, deletar. Então, pessoal, esse foi o nosso projeto prático de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like e até a próxima.